está voltando. Maria. Apocalipse 8, versículo 7.
E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada em sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A face da mentira. Esses sinais nos mostram que o Senhor Jesus revelou a João, na ilha de Patmos, os acontecimentos finais dessa última geração, a nossa. Mas o diabo, usando seus adeptos, escondeu e proibiu que as almas tivessem acesso à verdade durante 400 anos. Usando de mentiras e enganos, misturou verdades bíblicas para confundir e, pior, cegar o ser humano quanto ao fim dos tempos. Mais próximos à vinda de Jesus e o julgamento de Deus para essa terra do que pensamos. Porque a face da mentira fez com que assim pensássemos, que Jesus vai demorar para voltar e que não precisamos ficar preocupados. Ainda há tempo, ainda há muito para acontecer. E assim, o ser humano fica desapercebido e acha que Deus vai dar tempo para arrependimento quando o homem quiser, na hora que o homem achar que deve ser, e não quando Deus achar, e não no momento que Deus achar, e que Deus deve fazer aquilo que o homem quer. O homem fica livre para pecar à vontade, como o diabo gosta, porque acha que Deus é amor e vai perdoá-lo e haverá tempo suficiente para isso. É como um filho, é como uma filha rebelde que desobedece, desonra e trai os seus pais, e que seus pais devem aceitá-los como eles são e não precisam ser corrigidos nem mudar a tempo. O Senhor Jesus nos advertiu que ele viria como um ladrão na noite, de repente. Se não fosse assim, ele falaria exatamente a data de sua volta. Mas aí seria muito fácil. O homem usaria de enganos como já usa e só viria para Jesus para não morrer e sofrer, e não por amor e obediência. Mas mesmo o Senhor Jesus não falando, e nem ele mesmo, como um filho submisso e obediente, que é ao Pai, humilde, não sabe a hora de sua volta, mesmo assim, ele nos advertiu há mais de 2020 anos atrás, na ilha de Patmos, com a revelação dada a João do tempo e da época de sua vinda. Só não nos disse o dia e nem a hora. E qual é esse tempo? E qual é essa época? Nos dias atuais. Em Mateus capítulo 24, Jesus respondeu aos seus discípulos: acautelai-vos, cuidai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que o Senhor Jesus nos deu foi contra o enganador, contra a mentira, a face da mentira, que viria em seu nome, religiosos, e enganariam a muitos. O segundo sinal, em Mateus capítulo 24, que o Senhor fala aos discípulos, diz assim, ele começa a falar sobre os sinais, os primeiros sinais que já acontecem e aconteceram no passado. Mateus capítulo 24, verso 6.
E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque assim é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tivemos e temos no mundo fome, pestes, terremotos, tsunamis, incêndios, fogos em vários lugares, e isso já há muito tempo. Mas o povo está cego e diz que não estamos nos princípios das dores e que não é para nos preocuparmos, que Jesus não está voltando ainda. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o diabo ceifou muitas vidas que não acreditaram ainda no fim dos tempos. E o final dos tempos, o princípio já começou naquela época. Muitos cristãos já estavam preparados para o arrebatamento da igreja, assim como os discípulos que viram o Senhor Jesus subindo nos ares. Eles já falavam do final dos tempos. Eles já estavam se preparando e eles imaginavam que a qualquer momento iriam ser arrebatados nas nuvens com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, do verso 3 a 14. O Senhor Jesus faz um resumo das épocas e do fim dos tempos. O primeiro sinal nós já falamos, que é a face da mentira, as falsas religiões. O segundo sinal são os sinais na terra, guerra, rumores de guerras, fomes, pestes, etc. O terceiro sinal seria perseguição e morte aos cristãos. Em Mateus capítulo 24, do verso 9 diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O quarto sinal está exatamente aí no versículo 10. Escândalos. No meio evangélico, no meio dos cristãos, nas famílias, com os católicos, com os crentes, pastores e templos, padres, na mídia, no meio dos artistas famosos, no mundo em geral, estão havendo vários escândalos, várias pessoas fazendo maldade uns com os outros. O quinto sinal são as falsas profecias. Está no versículo 11 de Mateus 24. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O sexto sinal do resumo que Jesus deixou foi: o amor se acabaria. Está no versículo 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E este amor está se esfriando na família, no meio dos cristãos, pai contra filho, filha contra mãe, filho contra pai, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, e a maldade no coração do homem está aumentando. E o sétimo e o último sinal que o Senhor Jesus deixa nesse resumo está exatamente no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
Este último sinal que o Senhor deixa nesse resumo, Senhor Jesus, é que o Evangelho será pregado para todas as gentes, todas as nações. É o que está acontecendo nos dias atuais. Há vários evangelistas, missionários nas ruas, nas praças, nas igrejas, nos ônibus, nas rodoviárias, no YouTube, na mídia. O Evangelho está sendo pregado rapidamente, está crescendo demais o Evangelho do Senhor. Até as pedras estão clamando, até aqueles que não creem, que não aceitaram a Jesus como Salvador, também estão clamando, estão pregando sobre a volta de Jesus. E este é um dos últimos sinais que Jesus falou no versículo 24. E então virá o fim. Depois, continuando no versículos 15 em diante, o Senhor Jesus aí vai detalhar sobre a grande tribulação. A face da mentira é o próprio anticristo. Ele está vestido de cordeiro, ele está vestido de uma boa pessoa. E ele vai prometer acabar com o sofrimento do mundo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele sabe que essa terra não tem mais tempo e ele já está condenado. E quando o anticristo aparecer, pois ele já apareceu, o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo, serão mortos todos aqueles que não negarem a Jesus. Mas você, meu amado irmão, permaneça firme, fiel, seja humilde, tenha um coração quebrantado e acredite nas profecias bíblicas, acredite no que Jesus falou e em mais ninguém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. O Rei está voltando. Amém.